Bem-vindos ao Sindicast, o podcast do varejo do Sind Lojas Caxias. E a gente está gravando aqui direto do 7º Simpósio Estadual do Varejo. E hoje a gente vai falar sobre moda, sobre comportamento e o futuro do consumo. Eu sou a Maria Eduarda Fortuna, diretora do Grupo Solares de Comunicação, e hoje estou aqui com duas grandes pessoas que eu adoro, empresários que eu tenho muita admiração. Estou aqui com a Márcia Costa, que é vice-presidente do Sind Lojas Caxias, e também com o Guto Rocha. Guto, também que prazer te receber, muito legal poder falar contigo. E eu gostei muito, Guto, do título da tua palestra. Clientes do presente não compram estratégias do passado. Por que? Nos fala um pouquinho sobre isso. É uma boa maneira de começar uma conversa, né? Então, obrigado, Duda, por me receber aqui. Obrigado, Márcia, em nome do Sind Lojas aí. Obrigado por promover esse evento tão bacana e que eleva muito a categoria do varejo, que nos últimos anos a gente vem ouvindo muitas coisas atacando, né, a categoria, desde a entrada de produtos sem tributação, muita entrada de players chineses diretos, né, uma das coisas que eu vou comentar, né, tem uma estimativa que a gente alcance 21% do faturamento do e-commerce total no mundo de 6 empresas chinesas. Então, olha o tamanho da nossa competição e aonde que está o nosso competidor. E para começar a conversa dessa maneira, o que eu quero provocar nas pessoas é a reflexão se elas estão em dia com as estratégias de venda da mesma maneira com que elas fazem as suas próprias estratégias de compra. Porque nós somos o mesmo ser humano, né? Só que às vezes quando a gente compra, a gente tem um nível de exigência e quando a gente vende, a gente entrega outro tipo de experiência. E aí a gente se dá conta que, não, mas eu prefiro comprar do Mercado Livre porque é mais rápido. Bacana. E aí na tua loja? Como é que funciona? Não, mas eu não tenho tecnologia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Bom, o que tu não tem é futuro, né? Porque provavelmente se tu não te adequar e conseguir reestruturar a tua abordagem, que parte do líder, né, do tomador de decisão, para gerar valor para o seu cliente, provavelmente tu só está pagando aluguel para um ponto que vai vagar, né? Então, essa é a provocação inicial. Que legal. E, Márcia, como é que vocês estão enxergando isso? Todas essas mudanças que a gente tem na mudança de consumo realmente, né? Como vocês estão ficando à frente, né? Para poder realmente sair à frente na Drops de Menta. Realmente, eu vou te falar uma coisa certa. Hoje, a velocidade da mudança foi incrível. Né? Nós estamos numa nova era agora com a IA e todo mundo vai ter que se adaptar. O comércio teve que se adaptar muito rápido. Está tendo, senão vão ser lojas fechadas, vazias, como ele estava comentando. E agora cabe a nós a ressignificar tudo isso, né? A saber como usar todas essas ferramentas, a saber se portar com o cliente como centro, ou seja, o que ele quer, como ele quer comprar, se ele quer agilidade, se ele quer empatia, se ele quer experiência dentro de uma loja, o que aquele meu público quer ir lá entregar. Nós temos que cada vez mais ser especialista em pessoas, mesmo que a gente vá usar todas as ferramentas para isso, mesmo que a gente usa todo o IA, tudo que tem hoje de ferramenta no mercado, mas a gente não pode deixar de levar em conta o que o ser humano lá quer de nós com relação a isso, né? Sabe que a gente falou bastante sobre isso hoje, durante todo o dia eu tô gravando podcasts aqui e a gente falou bastante sobre isso, que sim, a inteligência artificial ela veio para ser uma aliada, mas como o toque humano ele precisa ser mantido porque as conexões são com pessoas, né, Guto? Não sei se a inteligência artificial veio para ser uma aliada. Será que ela veio para ser uma aliada? Será que a gente vai conseguir usar ela como aliada? Ou ela vai tirar o nosso espaço pela nossa incapacidade de conseguir gerar valor? Eu acho que se a gente tiver apenas a crença de que isso vai nos ajudar e a gente não fizer por onde, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que isso seja vantajoso. Eu vou trazer um exemplo para vocês que aconteceu comigo hoje de manhã. Perfeito. Tá, ontem eu fui dormir, estava com uma irritação no olho, acordei de manhã, estava um pouco maior, eu pensei, vou lá num evento, se for uma conjuntivite, eu vou passar por um monte de gente. Então eu não posso ir se eu tiver com conjuntivite. Primeira coisa que eu fiz, quem que eu consultei? O ChatGPT. Imediatamente, perguntei para ele ali, descrevi e tal. Ele me deu ali algumas indicações, foi me fazendo mais perguntas, até que a gente chegou ali, é Tersol ou é outra coisa. Aí eu abri o meu aplicativo da central de consultas,
que é uma empresa até que eu estou no conselho. Fui para consulta de telemedicina. Abri agendamento quando eu estava entrando na academia. Eu entrei na academia às 6h10, aí eu agendei a consulta para 6h45. Aí eu falei pro meu personal, temos que terminar a academia às 6h45 que eu tenho consulta. Fiz meu treino, aí fui lá, fiz o processo para entrar na consulta, deu uma ziquezira, não rolou, já veio uma mensagem automática de sua consulta foi remarcada para 7h10. Você, tem que sair para cá, não sei o que, tá, beleza. Tem 15 minutos, vou tomar banho. Tomei banho, terminei, me vesti, né, não gasto tempo penteando o cabelo, né? E aí fiz a consulta, o médico me atendeu, ele já sabia a minha anamnese, ele já sabia o que eu estava sentindo, porque eu tive que tudo descrever isso no processo. Coloquei ali, ele falou, aproxima o celular do olho. Ah, tá, entendi. Não, beleza, é um terçol, provavelmente teve com a imunidade baixa, vou te receitar o colírio, o antialérgico. Aí nesse momento já chegou no meu celular a prescrição, vindo por um aplicativo da Mevo, que é uma empresa investida pela Panvel. E aí lá ao clicar nessa prescrição, já vi o link direto para comprar da Panvel, que chegaria na minha casa em alguns minutos. Quem está ameaçado com IA são todas as categorias. Não é o varejo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês viram qual foi a minha jornada entre a hora que eu acordei, 10:06, e eu ter a receita 7:15. Eu ainda fui na academia, tomei banho. E nesse meio tempo, eu consegui fazer a consulta, consultar o ChatGPT, resolver todos esses problemas. Qual que é a minha paciência para chegar numa loja que eu comprei um tênis no site e ouvir deles que eu tenho que levar nos correios? Porque a loja é uma franquia e tu não pode devolver ali. Cara, eu sou a mesma pessoa. Se a saúde está tendo que se movimentar, se a saúde está tendo que mudar toda a sua lógica para conseguir atender os consumidores, nós do varejo temos que estar na dianteira. Só que a inteligência artificial, como tu muito bem colocou, Márcia, ela é o que a gente chama de tecnologia de propósito geral, né? Daí o GPT. Então, essa tecnologia de propósito geral, ela altera tudo. O ponto é a primeira vez que essa tecnologia está disponível para o usuário final antes de estar disponível para a empresa. Todas as outras tecnologias chegaram primeiro na empresa. Ali no smartphone a gente teve uma leve transição, mas se a gente lembrar o BlackBerry, que popularizou o conceito do smartphone antes da entrada do iPhone, ele era majoritariamente B2B. Então, a impressora, a internet, várias outras tecnologias de propósito geral, elas vieram primeiro pelas empresas. A inteligência artificial não, ela está vindo primeiro pelo usuário. Então, eu não quero nem ficar tão profundo na inteligência artificial, porque eu voltei agora da Califórnia, cheguei domingo num evento da Salesforce, lá para quase 100 mil pessoas, onde a gente viu que eles estão chamando de empresas agênticas, se eu fosse traduzir para o português meio a Miguelão, né? Mas é conseguir olhar e entender que a inteligência artificial vira o sangue da empresa. Mas daí, Márcio, eu quero te ouvir também, para não monopolizar aqui a nossa conversa, principalmente porque eu ouço muitas pessoas falar, não, mas isso aí não é para empresa do meu tamanho. Exato. E aí o cara sempre joga no imaginário dele que a solução sempre é para o cara que é maior. E o que eu aprendi, Duda, nos últimos 20 anos, é que é o seguinte, quanto maior, mais caro é para tu fazer. E quanto menor, mais fácil é tu começar. Então, o cara que é pequeno hoje, ele pode ficar muito grande num espaço muito curto de tempo se ele souber usar essas ferramentas que estão disponíveis. Se a gente olhar nos últimos 35 anos, nos últimos 40 anos, a Havan saiu de 0 para quase 17 bilhões de reais de faturamento. Quantas marcas usam tão bem as redes sociais quanto a Havan? Eles podem não ter uma fatia de e-commerce tão grande quanto outras marcas, mas eles se apropriaram da rede social como comunicação direta com o consumidor. Usando uma linguagem, né, das redes sociais, a linguagem que eles usam, né, realmente eles conseguiram entender, né? Conversando com o Michel Acoforado, que é o autor desse livro mais vendido do Brasil hoje, que é o Coisa de Rico. Coisa de Rico. Ele tem a Consumoteca, que é uma consultoria, né, onde ele é o antropólogo responsável por essa pesquisa. Ele fala muito sobre as pessoas comprarem produtos que geram conversa.
Então, olhando o caso da influenciadora mais comentada do Brasil, né, a senhora Virgínia, o produto dela está longe de ser o melhor. Mas o cara compra para dizer que é ruim. Essa é a tese que ele apresenta. Sim. Aí ele fala também da família Dib lá, da CIMED, que gera um volume de conversa incompatível com o tamanho da empresa. Sim. Porque quando tu olha para o setor de medicamentos genéricos, que é o core business dele, eles não são o principal player, mas o nível de conversa que eles estão em uma categoria... Certeza. Eles não são a maior, mas com certeza são as mais conhecidas, né? E eles conseguiram criar esse ecossistema onde os fundadores são a voz da marca. Num setor onde a comparação é tão grande que o nome é genérico. Exato. O setor deles. E agora eles vão para outros setores. Mas eles estão criando conversas. Então, às vezes o cara, não, mas tem que ter inteligência tal, tem que ter isso, tem que ter dinheiro, tem que ter... Cara, mas eles conectaram, talvez tenha que ter outra pessoa. Conectaram com aquele público, conectaram com quem estava interessado em ouvir. A conexão. Hoje, eu acredito que não seja só o varejo. Todos os profissionais, todos vão precisar se reinventar e criar essas conexões. Eu acho que o empresário que não conseguir criar conexão, seja desde interna com a sua equipe, que às vezes tem pessoas que vão só para fora, esquece da cultura, esquece do pertencimento, mas se eles conseguirem gerar essa conexão com o seu público, a coisa vai. Ele pode usar a ferramenta artificial como um braço e vai ter que também se adequar ao mercado, porque vão seguir novos negócios, vão ter novos negócios, novas formas, por exemplo, os médicos. Tu já viu os médicos agora tendo que fazer propaganda, né? Eles estão tendo que ir para frente das mídias também para divulgar o seu trabalho. Então vai ser uma nova adequação. Mas sim, eu acredito que a gente está numa nova era agora. A gente está com muita coisa, o empresário está com muitas coisas, e tu me perguntou sobre ser pequeno, de implantar IA. Sim, os pequenos podem já implantar IA. Duvido que quem não esteja usando não é IA pequena, de uma forma... Com 10 lojas já não é mais pequena, né? Não, mas quem não está implantando, né? A gente implanta desde em ferramentas, em redes sociais, no marketing, no planejamento estratégico, até análise financeira. Eu tenho uma assistente que entende de finanças, né? Que entende de inadimplência de loja, outra que entende de marketing, outra que entende da cultura da empresa. Um agente para cada uma dessas coisas. Exatamente. Nós somos uma empresa também ainda pequena, né? Mas a nossa franqueadora hoje ela tem que dar suporte para todas as lojas. Então, como é que a gente faz? Tendo as ferramentas. Então, claro, antes talvez eu precisaria de ter 2 assistentes para agora ter uma só e uma virtual. Então, as coisas acabam... nós podemos até, inclusive, as empresas investir em melhores profissionais que possam ter uma abrangência maior com as ferramentas já ajudando eles, né? Além das ferramentas, os BIs também, aquilo que a empresa já desenvolveu. Então, acho que muito do trabalho ele vai trocar de mão. Não é que ele vai simplesmente se extinguir. Vai ter mais pessoas trabalhando em como é que eu vou fazer essa IA dar sentido, como é que eu vou fazer para o meu BI já usar essa inteligência, como é que eu vou, que nem a Simone Heck estava falando, onde já criou uma inteligência artificial para já fazer os moldes para nós, os produtos, a partir de uma foto, já mudar antes a gente tinha que desenhar, até hoje a gente ainda desenha os produtos, né, para fazer as roupas, e ali então já tem ferramentas que vão nos ajudar, mas é que não é que vai tirar o nosso local, a nossa conexão com o cliente, com o nosso público, com aquilo que a gente quer atingir, e sim que vai ajudar a fazer tudo mais rápido, tudo melhor, tudo de uma forma mais otimizada. Acredito que a gente vai poder usar assim, como as pequenas empresas, todo mundo pode usar, duvido que alguém não esteja usando, né? As mas pessoas tem estão muita todas gente, usando. eu converso com muitos empresários, assim, e muitos me relatam ainda que ainda se sentem perdidos por onde começar. E aí, o que eu tenho que implementar de IA no meu negócio? Se sentem perdidas por onde, né? No que ele precisar, né? O que tu acha, assim, Guto, que poderia dar uma dica para essas pessoas que ainda não começaram a implementar, por onde começa? Olha, eu sou obrigado a parafrasear aí a sabedoria popular. Quem não está perdido está mal informado. É óbvio que a gente está vivendo, como a Márcia muito bem colocou, essa fase de transição. Né? Então, a gente vai ter que estar perdido mesmo. E eu acho que o que a gente tem que começar é pelo que é prioridade. Uhum. E entender que, cara, algumas coisas não mudam. Na palestra que eu vou fazer em seguida, eu trago uma afirmação que eu gosto de dividir com as pessoas, vamos ser adulto, vamos priorizar o cliente, fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja complexo, e parar de empurrar para o futuro o custo da decisão de curto prazo. Uhum. Então, assim, quando tu olha essas empresas que são exemplo, eu tive a oportunidade, mês passado, de estar assistindo uma palestra do seu Jorge Gerdau e logo em seguida do conterrâneo de vocês aqui, o Daniel Randon. Tu olha empresas aí na casa dos 100 anos,
que tem uma continuidade, uma consistência, uma solidez, os caras estão sempre olhando para o longo prazo. E olha que são duas empresas de capital aberto, onde é muito difícil olhar para o longo prazo quando tu tem que a cada 3 meses demonstrar para o mercado uma performance melhor do que a dos 3 meses anteriores. Mas quando tu tem um compromisso com o longo prazo, vamos lá, quando a Drops de Menta vai olhar a visão dela para 2030, aí ela vai olhar para a inteligência artificial e vai dizer, não, eu tenho que começar agora. Eu tenho que melhorar o que eu estou fazendo agora. Então, talvez o nosso chamamento a esse empresário que ainda não fatura muito, porque eu às vezes tenho receio de chamar o cara de pequeno empresário, sabe, pequena empresa. Eu falei, não, olha só, tu ainda não está faturando todo o potencial que pode faturar. Porque a velocidade que eu tenho acompanhado do crescimento das empresas, de algumas empresas, é muito grande. Mas, cara, se tu não sonhar que tu pode fazer 10 vezes o resultado que tu tem, dificilmente tu vai criar mecanismo para isso. Certamente tu tens o plano para 100 e para 1.000 lojas. E tu sabe aonde que tem que botar cada uma dessas lojas e tu tem ali a capacidade de fazer isso acontecer. Porque tem uma coisa que não muda, que é o seguinte, nós temos robô que vende, mas nós não temos ainda robô que compra. Enquanto a gente ainda estiver vendendo para ser humano, a nossa inteligência tem que ser cada vez menos artificial. Ela tem que ser focada nesse humano que está do outro lado comprando. Nas pessoas, né? O que acontece é que às vezes o robô consegue ser melhor no trato com o ser humano do que o próprio ser humano. Pela incapacidade de educação, pela incapacidade de processar os dados na velocidade e pela total disponibilidade. Agora, nosso papel é treinar robôs para melhorar a vida dos seres humanos. E aí precisa entender de ser humano. E aí eu quero aproveitar e fazer um chamamento aqui. 6, 7 e 8 de maio, nós vamos realizar em Gramado mais uma edição do Gramado Summit. Perfeito. Onde nossa grande evento. Provocação desse ano é faça isso de forma humana, né? Make it human. Como que a gente se apropria da tecnologia disponível para fazer isso de uma forma mais humana? Agora, o consumidor está mudando muito, né? A gente vê isso nos hábitos de consumo, né? Como preparar o ponto de venda físico e digital para essas mudanças no hábito do consumidor? Bom, o ponto físico da loja, ele tem que ser trabalhado para ser uma experiência para as pessoas. Hoje as pessoas, elas, claro, tem umas que vão ainda porque comprar é muito fácil. Tipo, nós vendemos, a gente manda na casa da cliente, a gente faz todo o atendimento por WhatsApp, a gente tem atendimentos online, respostas online, onde a pessoa entra em contato, já faz o vídeo, manda, é quase uma telemedicina, que nem você falou, Guto, mas hoje nós já temos, todas as consultoras têm a sua rede social profissional, tem o seu telefone no bolso e fazem esses atendimentos. Mas ainda as pessoas que vão até a loja, elas querem uma experiência, elas querem um atendimento, elas querem um cafezinho, elas querem ver coisas bonitas, elas querem se encontrar com outras pessoas e principalmente eu acho que elas querem ter uma certa afinidade. Elas querem comprar numa empresa onde elas têm uma afinidade com a marca, uma afinidade de dizer, olha, eu compro na tal empresa. Elas querem ter orgulho de sair com aquela sacola, tu entende? Porque a gente até pensa, mas o consumidor só vai querer comprar de produto chinês, para ele não importa se é trabalho escravo, se é trabalho infantil, se é evasão de divisa, se é contrabando, se é falsificação, mas já importa sim. Nós já temos um nível de clientes que já está se dando conta de todas essas coisas, do quanto o descaminho, a contravenção, enfim, a evasão fiscal pode prejudicar a ele mesmo. Então, nós já temos muitos clientes que estão se dando conta e é muito bonito ver isso na sociedade, porque a informação traz isso. Então, o cliente, quando ele está mais informado, ele consegue decidir melhor e ele dá mais valor para aquilo, dá mais valor para a experiência que ele vai ter dentro do ponto de venda. Agora, claro, né? O humano que está lá na loja ainda é a coisa mais importante. Mesmo que o design, que a propósito, que tudo esteja... Tudo começa pelo humano, né? Pelo sorriso dele, pelo treinamento dele, né? Então, o grande desafio hoje do varejo é conseguir pessoas que gostem de servir, que gostam de disponibilidade, que não se importem de trabalhar até as 10 da noite, sábado e domingo. Então, o grande desafio hoje do varejo é conectar essas pessoas com as funções de frente de loja, assim, porque tem muita gente que gosta de servir, que gosta de colocar. E o grande desafio hoje é o ser humano que está ali de frente para atender o cliente, né? Como é que tu enxerga isso, Guto? Essa mudança que a gente teve nos hábitos de consumo, um novo consumidor vindo aí, como é que o varejo se prepara para isso, né?
Deixa eu fazer alguns recortes aqui. Eu adorei a frase da Márcia, e se a Márcia estivesse dando palestra na NRF de Paris, foi mês passado, a Grazi, minha sócia, estava lá, e ela trouxe o resumo desse evento para nós, e poderia ser a palestra do presidente da Sephora Global. Ai, meu Deus, que honra! Ele falou exatamente, e aí tu vai ver mais tarde aqui na minha apresentação, que a gente traz um resumo lá, a gente atende a Sephora aqui no Brasil, e aí a gente fez uma apresentação para a Sephora, os fornecedores, a gente recebeu eles lá no nosso escritório, mês passado foi agitado, mês passado, e exatamente isso, eles falam, nós acreditamos em lojas físicas. A loja física é a grande experiência, é ali que a gente vai gerar para o cliente o valor do negócio que a gente construiu. E aí a venda pode acontecer por vários canais. Mas um momento aquele de uau, de pertencimento, ele acontece na loja física. Ontem eu estava discutindo num evento do Vinhas lá, um grande amigo, uma lojista atacadista de produto de beleza. Eu falei para ela, olha só, eu tinha que botar uma sala de podcast dentro da loja para que todas as blogueiras de maquiagem fossem gravar conteúdo dentro da tua loja. Ela falou, não, tu não tem ideia, tem profissionais de beleza que dão consultoria para pessoa física, para quais produtos ela tem que comprar, que eles levam o cara lá na minha loja, sentam na cadeira, testam todos os produtos e a pessoa sai com o produto pronto, a sacola pronta. E se maquiou lá, fez todo o processo. Aí eu falei, cara, é por esse caminho, é o caminho da experiência. Porque daí a marca também, quando tu é multimarca, a marca quer estar no ponto de venda com o cliente. Então a marca também financia isso para ela poder estar ali. Então, atender o cliente é essa oportunidade que a gente tem. Deixa eu trazer para São Francisco agora, que eu estava na semana passada, que eu ouvi 2 conversas bem interessantes numa mesa de discussão que eu participei com a Crate & Barrel, que é uma das principais lojas de decoração nos Estados Unidos, né? É um grande ícone do varejo americano de decoração. E eles reinventaram todo o processo deles de pagamento, né? Checkout da loja, nos últimos 18, 24 meses. Porque eles olharam e falaram, cara, a gente consegue seguir toda a tendência de decoração, disso e aquilo, na hora que o cara vai pagar é um saco. Um sistema não fala com o outro, tá tudo desconectado. Qual que é o nosso problema? É esse o nosso problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver isso aqui. Porque é esse o problema que a gente tem que resolver. Então, da mesma maneira que tem que ter experiência, não pode frustrar o cara na hora do pagamento. Não pode na hora, porque, vamos lá, né? Nós estamos no varejo. Nós temos que ter o faz-me rir. Então, assim, na hora que o cara vai o básico entregar o tá Pix... bem feito também, né? Exatamente. E aí, indo para a última coisa que a Márcia falou, que eu gostaria de extrair e trazer como a visão dela é uma visão globalizada, conectada com todos esses elementos. O presidente da Sephora, a diretora de inovação da Crate & Barrel, eu trago o diretor de tecnologia da Sport Vision, que é uma rede de 650 lojas de esporte que fica nos Balcãs, né? Lá na Sérvia, Montenegro, Albânia, aquela região lá da Europa. E eu tive com ele também lá em São Francisco e ele me falou, cara, meu maior desafio hoje, sabe o que é? Como é que eu faço para uma força de trabalho que não é nativa do meu idioma explicar as coisas para o meu cliente que é nativo do meu idioma? Então vamos pegar o cara que é da Sérvia, que fala sérvio, acho que é a língua, nem eu sei, só que quem está atendendo é um cara de Bangladesh, que sabe se lá Deus se ele aprendeu sérvio ou não, ou se ele está falando inglês lá naquele país. Então, olha a complexidade que outros mercados vivem em relação a esse fator humano. Que aqui no Brasil nós temos uma benção, que às vezes é um problema, mas a gente tem uma benção que é, temos muitos brasileiros. E muitos brasileiros que topam trabalhar ainda no varejo. Porque em outros mercados, por não conseguir criar o pertencimento, a cultura e todos esses pontos que tu trouxe antes, as pessoas não querem trabalhar no varejo. Eu tive com a Mariana Cavalcante, que é uma brasileira fenomenal, ela é hoje vice-presidente de experiência do usuário, tanto o usuário final quanto o usuário interno da Macy's, nos Estados Unidos. E ela até deu palestra recentemente no Brasil aqui, veio com o nosso convite para o Fórum E-Commerce Brasil, e a gente tem alguns anos, uns 10 anos que a gente troca ideias. Ela falou, Augusto, o nosso maior desafio hoje não é com a experiência do usuário final, é a experiência do usuário interno. Algumas redes de varejo nos Estados Unidos chegam a ter mais de 100% de turnover por ano. Que loucura. Então o cara que começou o ano, ele não terminou o ano, e talvez o cara que começou no meio do ano também já não está mais. Agora, quando tu cruza isso com a venda por metro quadrado, tu descobre que Apple, Warby Parker, Lululemon e Tiffany, que são os 4 metros quadrados que mais vendem nos Estados Unidos, o tempo de casa é um fator diferencial.
Então, quanto mais tempo de casa, mais o cara vende. Exatamente. Desde que ele seja bom, treinado e desenvolvido. Então, você que é dono de negócio e que está nos ouvindo, que veio participar do 7º simpósio, né? Se não veio, já bota na agenda o 8º. Né? Mas, lembre que é você, segundo a Márcia falou aqui, que é o responsável por criar e ser o advogado dessa cultura. Porque quando eu usei um exemplo aqui de uma empresa que em menos de 40 anos passou de 0 a 17 bilhões de reais, a gente sabe o nome do dono, a gente sabe que ele adora segunda-feira e a gente sabe que ele está lá na loja e que se ele tem frota de avião é para visitar a loja. Então, assim, o quanto que você está comprometido em executar essa estratégia que é você que tem que gostar de trabalhar o sábado e domingo. Exatamente. E é isso, né, Márcia? Nós temos os primeiros a gostar. A gente falou, essa semana nós estávamos conversando, né, justamente sobre isso, sobre a dificuldade de reter as pessoas, mas a importância também de a gente ter uma cultura forte e trabalhar isso, né? Exatamente. O pertencimento começa pela nossa equipe, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que ter uma linguagem aberta com essas pessoas, né? Uma linguagem verdadeira. E, por exemplo, nós trabalhamos muito felicidade. É o nosso mote, é o nosso propósito. A gente quer ser feliz, quer proporcionar felicidade, quer cliente feliz, quer envolvendo. Claro que ser feliz não é só uma bênção, felicidade é uma conquista, dá trabalho ser feliz. Dá trabalho ter uma equipe boa, dá trabalho vender bem, dá trabalho bater metas, mas se a gente tiver um significado nisso e saber que tudo isso é para a gente estar mais feliz junto, a gente vai junto. Eu sou muito realizada porque eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Amo as pessoas, tenho pessoas de mais de 20 anos que já estão conosco, as nossas gestoras de loja têm muito tempo conosco, então isso traz um pertencimento ainda maior. Existe a dificuldade, sim, das pessoas com relação ao horário de comércio, mas tem pessoas que já vão se adaptar, né, a essa cultura, já vão se adaptar. De repente, vou ficar em casa com meu filho e vou trabalhar de tarde e de noite, porque eu prefiro ficar com ele de manhã em casa, meu marido de tarde. Então, é tudo uma questão de a gente conseguir encaixar a pessoa certa no lugar certo. Isso é fundamental. Legal. Mas as tuas palavras foram exatamente, ela sintetizou o que eu penso com estratégia e agora melhor eu sabendo com o know-how de outras pessoas que têm sucesso nessa área. Obrigada. E, gente, falando um pouquinho sobre estratégias que já estão ultrapassadas, né? Tu falou muito de estratégia, né, Guto? As estratégias que já estão ultrapassadas que a gente não deve mais utilizar. Olha, vamos lá. Acho que a professora Patrícia Palermo há pouco fez uma bela provocação ali, que é uma loja sem atendente. Desprestigiar os canais digitais. Não ter uma pronta resposta nos canais digitais. É um tipo da estratégia que não tem cabimento. Então, assim, tu tem lá o teu Instagram. O teu Instagram tem milhares de seguidores. O cara precisa entrar em contato contigo. Ele manda uma mensagem, não é respondido. Ele manda um WhatsApp, ele não é respondido. Ele liga o telefone, ninguém atende. Precisa mais do que isso? É o básico que às vezes não é feito. Não, né? é o IA, sabe? O IA, ele agiliza as coisas, ele potencializa, mas ele não resolve. Quem for ver a nossa apresentação vai ver uma tela que um colega meu americano, a gente trouxe ele para o Brasil aqui no Web Summit, numa palestra, ele falou o seguinte: a gente tem que saber o que a gente não vai precisar delegar para o IA. E aí, algumas coisas a gente não precisa. Mas varejo é atender. O varejo não é lugar de investidor. Varejo é lugar de vendedor. Então, quando eu estava te ouvindo aqui agora, e aí, o que veio na minha cabeça imediatamente? O maior ícone do varejo brasileiro, Luiza Trajano. Qual que é o slogan da Magalu? Vem ser feliz. Lugar de gente feliz é no Magalu. Então, assim, a Luiza tá lá. Se tu for visitar a Magalu, onde é que vai estar a Luiza? Tá lá. Vai estar lá. Tá lá, entendeu? E essa é a característica. Então, eu adoro um exemplo de um cliente nosso de muito tempo, assim como o Magalu, mas ininterruptamente, que é as lojas Renner. Cara, tu vai conversar com a galera da Renner, onde é que eles estão? Na loja. Minha esposa trabalhava lá, chegava Natal, todo mundo do escritório tinha horário para cumprir na loja. Uhum. Mas, às vezes, eu ficava pensando, mas talvez essa galera atrapalhe na loja. No momento mais importante, que é o do final do ano, né, para vender com margem. Mas tem um lance de cultura que gera um valor que é a coisa mais importante. Prefiro ter um cara do escritório me atrapalhando na loja, mas sentindo o que é o varejo, Exato. do que criar aquela separação onde o varejo não se entende. Onde tem um cara tomando decisão no escritório que não entende de loja física, que não entende do centro de distribuição, que está 45 graus
lá no Rio de Janeiro e dentro daquele telhado de zinco do cara separando o pedido, tá 800 graus e o cara erra o pedido e o cara lá do escritório vai, pô, mas o cara erra o pedido? Tá, meu amigo, mas tu tá lá calçando esse sapato, entendendo o que é a dinâmica do cara, que tem que pegar, pele, né, tem que pegar 2, 3 conduções, fica 2, 3 horas para chegar no centro de distribuição, trabalha, um solzão, não sei o quê, o cara não tem intervalo às vezes para tomar uma água. Então, cara, isso é humanizar o varejo. E varejo é para ser experimentado, até pela equipe do administrativo, tem que estar experimentando o varejo, tem que viver o varejo. E a gente vivendo, o cliente vai saber viver conosco também. Porque, que nem eu digo, se tu não experimentar os seus próprios produtos, se tu não vivenciar, se tu não tiver todo no atendimento, como é que tu vai ser, como é que está sendo essa relação? Tá bom para o teu consultor de moda fazer o atendimento, tá bom para o cliente, o consultor de moda, e é vivenciando, é estando presente. Por isso que todo gestor de loja, todo empresário, seja de qualquer tamanho, aquele que não vivencia o chão o balcão do varejo, eu acho que vai faltar experiência. Ele tem que estar, né, dentro da loja, ele tem que estar conversando, ele tem que estar ouvindo, né, o seu cliente. Exatamente. A gente recebeu agora o Alex Xavier da Tudo em Grãos e ele falou muito sobre isso, que ele está dentro das franquias, ele está circulando pelas franquias, ele está entendendo, ouvindo o cliente, né, que é a importância disso para a gente conseguir sentir realmente e pegar feedbacks, né? Dos meus 20... Deixa eu fazer conta aqui. 22 anos, quase 22 anos de trabalho, mais de 10% deles, os 3 primeiros, eu passei dentro de loja como vendedor de loja. Então, eu era vendedor lá no calçadão de Canoas, depois fui para Sapucaí e Esteio. Tenho essa experiência aí. Se eu não tivesse passado por isso, quando tu tá lá, que nem eu tava semana passada, sentado em Stanford, discutindo tendência de varejo, cara, me desculpa, velho. Estamos muito distante. Exato. A gente tá lá na Faria Lima falando de investimento, de private equity para crescimento, com o PowerPoint aqui, gerado por IA, que calculou. Meu, se tu não tem o cheiro do entendimento da loja, do quanto que o cara se identifica com a persona, de saber quem que tá por trás daquela loja, não vai. Tu falou da venda por WhatsApp. Cara, as estimativas do WhatsApp são absurdas sobre o tamanho do potencial de venda que existe no WhatsApp. Eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas que é: qual foi a última compra que tu fez que tu não interagiu pelo WhatsApp? É difícil, né? Cara, a gente tu pode comprar docinho para festa tu vai fazer em casa. Tu pode comprar móveis. Estava conversando com o pessoal da Helena Decora aqui, né? Que tá fazendo a bela decoração aqui do evento. Né? Tu vai comprar móveis. Tu pode comprar o apartamento, tu vai botar os móveis. Tu pode comprar o carro que tu botou dentro do apartamento. Ou tu pode comprar a empresa. Tudo tu vai fazer pelo WhatsApp, que é o sistema operacional do Brasil. Exato. Agora, o que é o básico? Como que a tua empresa se comporta no WhatsApp? Vamos pegar essa tarefa. Quem está nos ouvindo, quer começar? Resolve o WhatsApp. Como é que ela está fazendo o atendimento? Como é que ela está no dia a dia? Tem orgulho da maneira como resolve no WhatsApp. Eu tenho certeza que a Márcia tem orgulho da maneira como a Drops de Mento trabalha no WhatsApp. Então, assim, se tu tem orgulho da maneira como a tua empresa está fazendo as coisas, se tu sabe que ela está atualizada, que ela está colocando o cliente em primeiro lugar, dando as ferramentas certas para que as pessoas possam organizar, eu tenho certeza que o teu negócio vai estar indo bem. O Tu circula aí pelos maiores eventos que a gente tem, né? E traz um pouquinho... Minha desculpa para não trabalhar, né? Mas tu circula bastante, né? Tá sempre em eventos. O que tu enxerga, além da inteligência artificial, que a gente já debateu um pouco aqui, de tendências pro varejo, né? Que o lojista, ele precisa ficar ligado. Tá, eu acho que a Márcia falou bastante sobre a questão da experiência. E o que é experiência? A experiência é fazer o cara passar um tempo que seja bom dentro da tua loja. E que seja bacana o tempo que ele passou ali. Quer ver uma loja que oferece experiência de uma maneira totalmente simples? A Decathlon. A Decathlon, tu vai lá na Decathlon, mas a Decathlon parece supermercado, sim. Mas tu já viu alguém falando, não pega esse produto aí, bota na prateleira. Ou tem aquela plaquinha que tudo que for quebrado será pago. Sim. Tu entra na Decathlon, eu moro do lado de uma Decathlon.
Tu entra numa Decathlon no fim de semana, cara, é um terror, assim, a imagem. Parece filme de comédia de Natal americano, sabe? É a criança tirando bola, é cara pegando esqui, não sei o que. Jogando. O cara tem uma experiência. Ele vive aquilo, né? Com esses esportes. Então, assim, é simples, mas é um tipo de experiência. Fala aí, Márcio. Não, eu ia dizer significado também, né? Porque eu acredito isso, ó. Empresário que não transformar a compra numa experiência agradável não vai ter futuro. Mas o significado também, por exemplo, agora até o final do mês, toda compra realizada em qualquer Drops de Menta aqui de Caxias já doa automaticamente 1 litro de leite para as crianças assistidas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? Que bacana. Então as pessoas elas se solidarizam com isso. E claro, a gente o bem é feito independente disso. Mas as pessoas pensam, mas eu quero doar. Não, mas já está doado, a gente já está. Qualquer compra feita já doa automaticamente. Então as pessoas gostam desse significado também na venda. Elas gostam de se identificar com alguma coisa que elas estão fazendo correta, ou que elas estão fazendo para o bem, ou para o bem para outra pessoa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Além da experiência delas, elas se preocupam com a experiência dos outros. Tu tem as caixas de leite na loja? Não, eu não tenho as caixas. Eu compro todas depois. Deixa eu te fazer uma cada compra então, e depois envio. Faz um teste. Deixar as caixas? Compra umas. Deixar lá. E aí tu deixa na loja. E aí tu faz o seguinte, ó. Tu deixa uma canetinha do lado. E aí, já amei. E aí tu fala pra pessoa o seguinte, ó. Se tu quiser... Escreve aqui uma mensagem para a pessoa que vai ganhar. Como é que eu não pensei nisso antes? Agora eu estou quase no fim da campanha. Amei. Ano que vem vou fazer assim. Mas repete. O melhor case que a gente tem no Brasil desse tipo de iniciativa é de um cliente nosso que é a Reserva. Eles criaram aquele 1P, 5P. Para cada uma peça de roupa, eles doam 5 pratos de comida. Nossa, que Então, delícia. não foi uma campanha. Eles transformaram num negócio fixo. Nossa, show. Então, pensa o seguinte, se comprar na Drops de Menta for um elo para eu fazer algo de bom para alguém, eu posso fazer isso sempre. E aí, ao dar a caneta e o papel, ou a caixinha, a caixinha eu gostei porque facilitaria, né? A gente tangibiliza o ato. Aí o cara vai chegar, vai olhar o produto lá, sei lá, deu R$2.000 a minha compra na Drops de Menta. Eu não vou falar sobre os R$2.000 que eu comprei. Eu vou falar sobre a mensagem que eu coloquei na caixinha. Né? E aí, a tua cliente vai estar lá com a filha e vai explicar para ela, filha, isso aqui é importante. Ó. A gente que tem condição colaborar com aquele irmão que não tem condição nesse e até momento. Porque a pessoa com câncer, ela precisa de um recado mais carinhoso. Qualquer força, qualquer incentivo, assim, na meia ideia. Nossa, vai ser assim. Ideia. Pois é. Então, assim, passar tempo de qualidade dentro do varejo. Eu vou mostrar ali na apresentação o exemplo de como a indústria varejista tem buscado na indústria da hospitalidade a sua referência e até mesmo bebido dessa fonte. São várias as marcas que têm aberto hotéis e restaurantes e cafés para que o cliente passe mais tempo em contato com a marca. Um caso que eu sempre gosto de lembrar é o caso do hotel da Armani, lá em Dubai, no Burj Khalifa, né? Maravilhoso. São 40 andares. Então a Armani abre um hotel de 40 andares dentro do maior prédio do mundo, onde aquele hotel diz o seguinte, ó, é Armani. Pode vir que é Armani. Aí, lá mesmo em Dubai, tem o hotel da Bulgari, uma joalheria que abriu esse hotel, já se não me engano, já tem mais outros 2 hotéis Bulgari no mundo. E ele fala aqui, ó, galera, esse aqui é o nosso padrão. Tu não é Bulgari? Não quer botar aí, ó, pulseirinha? $20.000 aí no pulso? Aliás, bem bonitas de vocês, deve ser tudo. Deve ser tudo cliente, vão gostar de ir no hotel. O que acontece? É aquilo que ela transmite. Mas aí tu vem pra Gucci, que inaugurou um restaurante lá em Florença, chamou o chefe Massimo Bottura, principal expoente da gastronomia italiana. O restaurante tem uma estrela Michelin. O Osteria Gucci deu certo, abriram em Los Angeles. Deu certo, abriram no Japão. Deu certo, abriram em Seul, na Coreia do Sul. Os 3 primeiros já tem tempo, já tem estrela Michelin, os 3. Nossa. Que bacana. Então assim, a Gucci dizendo, cara, o nosso padrão é o seguinte, quando a gente abre um restaurante... Experiências. Tem estrela Michelin. Só que daí as pessoas vão dizer o seguinte, pô, mas tu tá dando uns exemplos de umas marcas muito distantes da gente. Tá bom, eu sabia que vocês iam falar isso aí. Tânia Bulhões. Marca de luxo brasileira. Exemplo, abriu uma loja nos Jardins, São Paulo, sensacional.
que eles botaram no coração da loja? Leila, o restaurante da Tânia Bulhões. Sensacional. Aí, beleza, Augusto, tu tá distante ainda. Vamos chegar mais perto. Cria Amigos. Cria Amigos nasce para ser uma loja de experiência fundada por duas mães que se conheceram na NRF, que criaram uma proposta baseada em inspirações que tiveram visitando o varejo mais competitivo do mundo, que é o varejo americano. Criam a loja. A loja é a primeira manifestação do propósito delas de criar experiência. À medida que as lojas começam a crescer, que elas começam a ter franquia, elas vão lá e constroem um hotel da Cria Amigos. E pouco depois que inaugura o hotel, ao lado do hotel inaugura o parque temático da Cria Amigos. Sensacional a ideia. Então, assim, é uma visão de gerar experiência independente do canal de compra. Ah, é varejo, é hospitalidade. Não, cara, é atender as demandas de gerar experiência para a família. Que bacana. Gente, foi uma aula, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada. Guto Rocha, um prazer te receber aqui. Márcia, muito obrigada. Eu amei estar aqui com vocês, aqui no 7º Simpósio Estadual do Varejo. E se liguem, porque os episódios estão incríveis e acompanhem todos. Até a próxima!